Oiê, sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Hoje estou usando uma blusa preta e essa é a nossa aula sobre capitanias hereditárias e governo geral. Mas vamos começar essa aula de uma forma mais leve, mais tranquila? Então, vou contar uma lenda para vocês. Ela é dos povos Guarani. Quem são os Guarani? Eles são indígenas que vivem em várias partes aqui do continente. Por exemplo, Paraguai, Bolívia e aqui no Brasil. Vamos ler junto essa lenda? Então, esse é um mito sobre a criação do mundo do povo Guarani. Sopro de Tupã. No início, o deus Tupã morava no vazio, numa escuridão sem fim. Primeiro, Tupã criou o céu e as estrelas, onde fez sua morada. E abaixo criou as águas. Depois Tupã desceu lá de cima, em um grande redemoinho. Logo que Tupã tocou as águas, o sol surgiu no arco do céu. Quando o sol chegou ao ponto mais alto, seu calor rachou a pele de Tupã. E, finalmente, quando o sol desapareceu do outro lado do céu, a pele de Tupã caiu do corpo dele e se estendeu sobre as águas e formou as terras. No dia seguinte, o sol apareceu no céu e percebeu a mudança. O sol, novamente no ponto mais alto, e Tupã pegou um pouco de barro, amassou, moldou o primeiro homem. Soprou-lhe o nariz e lhe deu vida. O homem cresceu, ficou grande como Tupã, mas não falava. O grande Deus soprou sua boca e começou a falar. Então, Tupã soprou na orelha esquerda a inteligência e na orelha direita a sabedoria. Na cabeça do homem, Tupã desenhou os raios e trovões sagrados, que são os pensamentos. No corpo do homem, Tupã colocou as águas das emoções e dos desejos, que se movimentam para criar ou destruir. Por fim, Tupã deu ao homem o poder de escolher entre criar e destruir. Terminada a criação, Tupã voltou para o céu montado em seu redemoinho. Então, essa é só uma das lendas que existe sobre a criação do mundo segundo povos originários. Gente, existem muitos e muitos povos indígenas e cada um tem a sua forma de contar como aconteceu, como foram criados os mundos, a água, os seres humanos. Isso mostra a diversidade. Você aí de casa, por exemplo, pode pesquisar outras lendas, como, por exemplo, dos povos Yanomamis. Bem, e aqui fica uma pequena provocação para você aí de casa. Você sabe como está a situação hoje em dia dos povos indígenas? Você tem acompanhado as notícias dos jornais? Caso não, fica a dica aí. É muito importante a gente acompanhar justamente a situação dos povos originários aqui no Brasil. Mas vamos para a nossa aula, então, sobre capitanias hereditárias e governo geral. Mas antes, acho que você já sabe, mas para deixar assim bem evidente a nossa mensagem aqui. Brasil, ele é território indígena. Não é à toa que a gente chama os indígenas de povos originários. Eram eles que habitavam o Brasil antes da chegada dos povos europeus. E a gente vê isso fica bem claro, por exemplo, quando a gente vê um mapa, uma reprodução dos povos que habitavam aqui. A gente vai dar uma olhada nesse mapa agora. Observa a quantidade de povos que existiam somente no litoral. A gente está enfocando um pouco o litoral porque justamente foi o primeiro lugar onde os portugueses chegaram. Chegaram ali na Bahia e encontraram uma série de povos. O primeiro povo que teve contato com os portugueses foram os tupiniquins. Por isso que a gente tem tantos relatos sobre esse povo. A gente sabe que suas aldeias eram compostas de 5 a 10 grandes habitações, organizadas de maneira circular, mas nem só os tupiniquins habitavam esse litoral. E aí a gente está vendo vários, né? Os charrua, os tupinambá, os temiminós. E assim a gente vai observar justamente isso, quantidade e a diversidade indígena no território brasileiro. Então, o primeiro encontro entre indígenas e esses europeus se deu por negociações.
que a gente chama de escambo, que são trocas de mercadoria. Os indígenas, eles davam ao Brasil, para os portugueses, em troca de outros objetos de extrema importância para os indígenas, como faca, como machado, como panela. É fundamental a gente perceber que a colonização tem um protagonismo indígena muito latente. Sem os indígenas, os portugueses não saberiam, por exemplo, como se movimentar no território. E com os indígenas vão aprender técnicas de caça, de plantação, e eu não vou nem falar da questão das alianças. Sem essas alianças, seria impossível, por exemplo, um projeto de colonização dos portugueses aqui no nosso território. Então, até 1530, você não tinha um projeto em si de colonização. Só que as riquezas naturais do Brasil foram chamando a atenção de outros povos europeus, como, por exemplo, os franceses, que vinham para cá, justamente para negociar com os indígenas. A partir disso, que a coroa portuguesa resolveu promover em si um projeto de colonização. E a primeira forma administrativa da colonização se chamou capitanias hereditárias. Antes de explicar bem o que é a capitania hereditária, vale muito a pena a gente pensar o seguinte: a questão das capitanias, ela tem a ver com uma privatização da terra. Como assim? A galera que veio para cá tinha que bancar do próprio bolso todos os recursos da colonização. Mas vamos ver rapidinho aí um mapa para a gente entender melhor o que é uma capitania hereditária? Você deve ter observado aí que o território do nosso país é bem diferente do que é hoje em dia. Isso devido ao Tratado de Tordesilhas, que é essa linha aí, ó, que vai separar uma parte do território, vai ser da Espanha, outra parte de Portugal. No caso, a gente só está falando da parte portuguesa do território. Bem, as capitanias hereditárias eram basicamente 15 grandes faixas de terra, se você contar aí, são 15, tiveram sua administração entregue a interessados. Mais uma vez lembrando, que essa galera devia arcar do próprio bolso esse processo, ou seja, quem estava interessado em ter uma capitania hereditária tinha que bancar viagem, construção, plantação, tudo de cada capitania. Então, bem, a capitania não foi a única forma de administração da coroa portuguesa. Logo em seguida vai vir o governo geral. Então, cada pessoa tinha que arcar do próprio bolso. Óbvio que algumas capitanias, como, por exemplo, Pernambuco e São Vicente, deram super certo. Outras, nem tanto. Então, para tentar centralizar mais o governo português, a presença da coroa portuguesa aqui no Brasil, vai ser criada uma outra forma também de administração chamada de governo geral, onde você tinha um governador geral, o primeiro aqui no caso foi o Tomé de Souza. E, junto com o governo geral, vinham 3 funcionários. Capitão-mor, responsável pelo exército, pela defesa. Ouvidor-mor, responsável pela justiça. E o provedor-mor, responsável pela questão do recolhimento de impostos. Outra exigência também da coroa portuguesa foi que tivesse uma capital no Brasil. E a capitania escolhida para ser a capitania régia, capitania da própria coroa portuguesa, foi da Bahia. Por quê? Porque o capitão Donatário era quem possuía a capitania hereditária. Ele abandonou as terras aqui. Teve um grande levante Tupinambá e ele não conseguiu agir contra esse levante. Então, a coroa compra essa capitania e Salvador vira a capital do Brasil. O Tomé de Souza, que foi o primeiro governador, ele, além de trazer esses 3 funcionários que eu acabei de falar, ele foi o primeiro, por exemplo, a trazer boi para o Brasil.
E aí também trouxe outros pequenos profissionais, por exemplo, trouxe carpinteiros, trouxe artesãos, tudo por quê? Para a ideia justamente do processo, da ideia da colonização. A ideia era justamente fazer o Brasil uma colônia, promovendo vários eventos. Por exemplo, a criação de vilas, engenhos e até a proximidade com aldeamentos indígenas que não fossem chamados de indígenas hostis, ou seja, os que não apresentassem tanta resistência, ou com alianças. E o que é um engenho? Um engenho é algo muito importante que a gente precisa saber. Ele é uma propriedade rural onde quase todas as etapas da produção de açúcar são feitas. Então, a gente vai ver duas imagenzinhas do que é um engenho aí, vai aparecer na tela. São duas pinturas do Rugendas que estão aparecendo aí para a gente ter a ideia do que é um engenho. Vamos lembrar que o açúcar representou a primeira grande riqueza do país. Então, a gente falou do pau-brasil, da questão dos campos, mas é o açúcar que faz gerar muita riqueza para Portugal. Açúcar era um produto altamente valorizado na Europa. Também já falei para vocês que Pernambuco e São Vicente são as capitanias que dão certo. Pernambuco muito devido aos engenhos de açúcar. Então, ela era a capitania mais rica, mais poderosa, e isso vai dar uma consequência muito complicada. Por quê? Porque vai começar a chamar a atenção, por exemplo, de outros povos europeus. Vale lembrar que a produção de açúcar ela é uma monocultura, ou seja, as fazendas elas basicamente tinham muitos hectares plantando somente cana-de-açúcar, e esse comércio é totalmente voltado para o exterior. Ou seja, não era pensado para um comércio interno no Brasil. Agora, eu queria que você reparasse muito bem, quem está trabalhando nos engenhos, qual a cor das pessoas que estão presentes aí nessas duas pinturas. Então, pedi para você reparar quem estava trabalhando ali e a cor das pessoas que estavam trabalhando. Gente, aqui no Brasil se usava mão de obra escravizada, né? Você não tinha uma questão de um salário, de um trabalhador assalariado, pelo menos a maioria dos trabalhadores. Primeiros escravizados aqui no Brasil foram os indígenas, com a ideia da guerra justa. Ou seja, quem era hostil podia ser escravizado. Só que os indígenas resistiram, os indígenas conheciam o território, tudo isso. Então, o que a coroa portuguesa resolveu? Tinha um pequeno laboratório ali nas Ilhas Atlânticas, onde os africanos estavam sendo utilizados como mão de obra escravizada. Outra coisa que vale sempre lembrar é que o povo africano é um povo que domina muito tecnologia, é um povo extremamente ligado à tecnologia. Então, dominava, por exemplo, metalurgia e inúmeras técnicas de plantio. E, obviamente, a coroa portuguesa sabia disso. Então, ela vai pegar esse laboratório, vai pegar, infelizmente, esses indivíduos de África e vai trazê-los para o Brasil para serem usados no cultivo, na plantação, para serem trabalhadores dos engenhos. E isso vai deixar uma marca muito séria, né? Até hoje a gente sente esse processo da escravidão e o que acontece até hoje. Bem, vimos na aula de hoje o início do processo de colonização aqui no Brasil. Vimos protagonismo indígena, vimos as diversas formas administrativas que a coroa utilizou, também vimos a importância dos engenhos e o início da utilização de mão de obra escravizada dos indivíduos que vieram da África. A aula de hoje está terminando, mas não sem antes um desafio, né? Eu falei
a palavra engenho algumas vezes aqui durante essa aula. Você aí de casa deve ter pensado, nossa, tem muitos bairros com o nome de Engenho aqui no Rio de Janeiro. E eu te pergunto, será que, por exemplo, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Engenho de Dentro, a palavra engenho tem a ver com o engenho que eu falei hoje aqui na aula? Então, faça uma pesquisa e descubra se o Engenho Novo, Engenho da Rainha, Engenho de Dentro, se esses engenhos foram realmente engenhos, como o modelo que eu falei aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.